Bom dia a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Estamos aqui no programa Falando com o Doutor, que acontece todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Bom dia a todos vocês que estão aí acordando, indo aos seus trabalhos, em seus automóveis. Vamos ouvir um pouquinho do que eu geralmente falo, oriento aquele que é leigo, aquele que vai aprender um pouco e saber se caso um dia necessitar ou vai lembrar aquilo que o Dr. Paglia chegou e mostrou para vocês. É muito interessante, porque as pessoas recebem uma informação e muitas vezes guardam isso em algum lugar do seu cérebro. E um dia, porventura, ele vai lembrar, poxa, eu lembro que um dia um dentista na FM Mundial falou a respeito desse assunto. Então, se você precisar lembrar do assunto, vá na FM ou no site da Clínica Paglia, que você tem todos os programas que nós fazemos. Então, é realmente um programa de utilidade pública, porque eu falo sobre pressão, eu falo sobre parestesia, eu falo sobre implante, eu falo sobre todos os segmentos da área odontológica. Eu quero agradecer, primariamente, ao meu amigo Carlos Silva. Bom dia, Carlos Silva. Tudo bem com você, filhão? Tudo bem, doutor Geraldo. Graças a Deus, um bom dia. Sempre um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Mundial. E nós estamos em 95.7 FM e AM 660. Quero agradecer a paciente Francisca Maria da Silva, lá do Jaraguá. Inclusive, na segunda-feira à noite, eu estava sem o nome dela, mas, Francisca, muito obrigado por ter ido à Clínica Paglia. Você é uma pessoa muito bacana, muito para frente, com muita vontade. Vem de Jaraguá, toma quase 2 horas de ônibus, ela quase tira do seu tempo, mas vem até a clínica e está muito entusiasmada em fazer o tratamento. E a todas as pessoas de Jaraguá que me ouvem e estão e já vieram à minha clínica, muito obrigado. Tá bom? Eu quero também falar sobre um acontecimento que houve ontem, na terça-feira, no consultório. Ontem chegou uma paciente para mim, uma japonesa, e ela tem a necessidade de extração de alguns dentes, uns dentes ruins, com um problema periodontal, mas ela tem uma condição óssea muito boa, muito boa. E durante o bate-papo, conversando com o paciente, na anamnese, ela falou, doutor, em novembro eu terminei um tratamento de radioterapia de um câncer na mama. E esse tratamento foi feito no Japão. Eu lá fiz a remoção de uma parte do seio e a radioterapia no Japão. E voltei ao Brasil, estou sendo encaminhado no Hospital Pérola Byton. Então, na hora, eu virei para ela e falei assim, filha, olha, que você precisa de um tratamento imediato, precisa. Mas foi bom você cair na Clínica Paglia, porque antes que eu decida se vou fazer implante, extrações, eu preciso de uma liberação de um médico oncológico. Por quê? Quando nós tomamos radiação, principalmente se for próximo do complexo maxilomandibular, como são as mamas, ela pode, numa cirurgia ou numa manipulação óssea, ter um problema chamado osteoradionecrose. Osteoradionecrose é quando um osso próximo da onde foi irradiado, próximo do CA, quando há uma manipulação ou uma colocação de implantes ou extração dentária, ele pode entrar num processo de necrose. Então, tome muito cuidado, você, se por acaso fez um tratamento de radioterapia, se tem algum câncer em qualquer lugar, pergunte para o seu médico se você pode tratar dos seus dentes ou fazer algum tipo de cirurgia dentária. Isso é muito importante.
Hoje em dia existem aparelhos onde só fica exposto a parte da pessoa que está sendo irradiada. E muitas vezes colimadores que fecham essa radiação por um ponto único. Mas, mesmo assim, precisa ser conversado com o seu dentista e com o seu médico. A odontologia dizia que após 5 anos de radiação, nós poderíamos intervir. Mas já ouvi de alguns oncologistas que a pessoa precisa ter algum cuidado o resto da sua vida. Tá bom? Carlos, e qual é o nosso assunto de hoje? Vamos continuar aquele assunto de segunda-feira que foi muito bacana? Vamos? Foi sim, doutor Geraldo. Vamos sim. Falando dos implantes, né? Falando sobre implantes. Isso. Sobre implantes e sobre o tratamento de implantes. Exatamente. E qual é a pergunta? Vamos lá. Então vamos começar, doutor Geraldo. Só lembrando, né, que esse é um programa Falando com o doutor Geraldo Paglia é especialista em implantes dentários, também é cirurgião, né, doutor Geraldo? Bucomaxilofacial e mestre em periodontia. É isso aí. E você, ouvinte da rádio que quer fazer um tratamento dentário, ligue na Clínica Paglia no 2950-9592. 2950-9592. Doutor Geraldo, então eu quero fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é a seguinte: como um paciente portador de grande doença periodontal deve se portar quando necessita da colocação de implantes dentários? Muito bem. Preste atenção. Se você, durante a sua vida, não conseguiu manter os seus dentes por causa de doença periodontal, nem se atreva a ir atrás dos implantes, porque vai perdê-los também. Se numa vida toda você não teve alguém que soube ou te ensinou o motivo que você tem sua doença periodontal, ou que você, mesmo sabendo disso, não foi atrás para que melhorasse a sua higienização, você vai perder também os seus implantes. E numa boca mista, implante-dente, existe uma patogenicidade de número e de virulência de bactérias. Como assim, doutor? Por exemplo, se eu tenho uma boca ou um lado com dente comprometido periodontalmente, estas bactérias vão atingir o lado oposto ou a parte superior nos dentes com meu implante. Então, nós precisamos pensar que temos de eliminar quase que completo ou completamente o problema periodontal desse paciente. O problema periodontal desse paciente vai fazer com que ele amoleça e perca o seu dente, e perca o osso, que é o importante, é o que segura o dente. E o osso também segura o implante. Então, primariamente, tratar do periodonto, tratar da doença e depois pensar no implante. Ah, doutor, eu fiquei sabendo que o senhor já fez cirurgia em paciente com problema periodontal e colocou o implante. Sim, porque eu tinha certeza que eu tinha erradicado os dentes e os problemas. Então, se eu conseguir ter a certeza de um sítio livre de bactérias, eu posso implantar. É lógico, vou depender de alguns requisitos. Então, o problema periodontal é o maior problema do mundo, do Brasil, da população. É o que faz perder maior número de dentes, maior número de implantes. Associado, às vezes, a hábitos deletérios, como cigarro, bebida alcoólica, isso pior ainda. Então, você fuma demais, você bebe demais, você tem problema periodontal, esquece, você não é um paciente indicado para o implante. Agora, se você é um paciente, mas eu tenho um nível diabético, mas eu consigo me tratar, eu vou tomar remédio, vou compensar. Eu tenho pressão alta, mas eu consigo me tratar, eu vou tomar remédio, vou compensar. Agora, se você não tomar consciência que, principalmente na sua parte bucal, você precisa melhorar, principalmente na parte bacteriana, você, infelizmente, não é um paciente indicado para o implante dentário.
Entendeu, Carlos? Entendi. Quer dizer, então, doutor Geraldo, que um paciente que tem problema periodontal, ele não é indicado para fazer implante, ele não pode fazer implante, é isso? Somente após a erradicação, se Deus quiser, total do seu problema periodontal. Então, o problema periodontal, nós sabemos que hoje o que é? Má higienização. Problema periodontal, o que é? Má posicionamento dental. Problema periodontal é mobilidade. Problema periodontal é osso, 1/3 de raiz. Então, a outra 2/3 está contaminada e não consigo contaminar, não só raspando, não tem jeito. Muitas vezes indico a extração para acabar, erradicar com o problema da pessoa. Entendi. Então, eu tive um senhor, por exemplo, aqui, um senhor muito distinto e tal, e ele veio com uma peça removível, 100 gramas na parte superior, e inferior também com a região posterior, com molares, com enormes bolsas periodontais, a furca entre as raízes aparente, exudatos. Aí eu falei para ele, meu senhor, infelizmente, o senhor está afadado a perder alguns dentes. Nossa, mas eu já perdi tantos dentes na minha vida. Deixa eu ver. Então ninguém soube motivar o senhor o suficiente para que o senhor não continuasse perdendo o restante. Mas eu só dou a garantia do meu trabalho se eu eliminar o foco. E esse foco, se eu tenho 4 dentes na parte superior, que não tem a mínima condição de continuarem em sua boca. Então ele olhou para mim e falou assim, doutor Paglia, o senhor falou com tanta razão, com tanta certeza, com tanta... Na verdade, você até conversou com esse paciente, né? Foi. Que me deu segurança. Se o senhor acha que isso é o meu melhor caminho, então que assim ou seja. Então, gente, muitas vezes não somos extraidores de dentes. Aqui não é uma clínica arrancador de dente, muito pelo contrário. Cada dente que eu perco, um cliente vai embora. Mas eu preciso fazer um estudo global de quando realmente é necessário e qual vai ser a probabilidade desse dente continuar na arcada. É verdade, doutor Geraldo. Inclusive ontem, lá na clínica, teve uma paciente que fez uma cirurgia de uma extração de um dente e tinha feito já um retratamento do canal, né? O doutor André fez várias consultas, né? Umas 4 consultas mais ou menos, mas não foi possível, né? Manter o dente e aí ela acabou extraindo. Então, isso aí é outra coisa, viu, Carlos? Quando a gente recebe um paciente de outros consultórios, tem feito canal, e a pessoa continua relatando a dor nesse dente, Isso. Geralmente isso pode ser ou um canal acessório que o profissional não enxergou, ou uma trinca. Porque geralmente eu peço uma tomografia e a tomografia vai mostrar se existe alguma lesão no ápice do dente. Se existir uma lesão no ápice, tá, então a tomografia mostra. E geralmente a tomografia mostra uma região com uma descalcificação na raiz. E essa paciente mostrava ali uma imagem sugestiva de uma trinca na raiz mesial. Então, eu mesmo conversei com ela e indiquei, falei, filha, eu não vou conseguir melhorar a sua dor se você não extrair esse dente. Então, às vezes fica com dó, mas está vendo lá que a tomografia mostrou que existe uma fratura, existe uma trinca que ele só tem a piorar. Então, gente, mais uma vez, só se extrai dente quando mostra-se ao paciente a real necessidade do ocorrido. Não é não? É verdade, doutor. Sorrir é a melhor maneira que temos para materializar nossa felicidade e é através do sorriso que revitalizamos nossa autoestima a cada minuto. Se você quer ter um sorriso perfeito, ligue na Clínica Paglia no 2950-9592. 2950-9592. A Clínica Paglia fica no Alto de Santana, na rua Pedro Doll, número 95. Há 32 anos, né, doutor Geraldo? A Clínica Paglia é referência na Zona Norte. Isso é uma vida, né? 32 anos é muito tempo. É verdade. Doutor, continuando aqui nosso tema, então,
Qual o protocolo, doutor Geraldo, da Clínica Paglia em relação às medicações pré-operatórias? Nossa, pergunta bacana essa. Os pacientes, quando nós vamos entrar numa cirurgia, eu, como tenho uma pequena experiência de 32 anos como cirurgião bucomaxilo e implantodontista e periodontista, eu tenho por costume, como uso profilático, dar um antibiótico a esta pessoa. É lógico, principalmente quando eu vou mexer com osso, sabe? Então, eu inicio um dia antes. Às vezes eu vejo com o paciente se ele tem alguma sensibilidade, alguma alergia, mas os antibióticos de eleição para as vias aéreas superiores geralmente são as amoxicilinas, tá? As amoxicilinas são derivadas das penicilinas G-benzatinas. As penicilinas, né, foi a grande invenção do século na Segunda Guerra Mundial, salvou milhares de pessoas. Foi visto que ela tinha alguma sensibilidade a alguns organismos. E a amoxicilina, ela é uma derivada da penicilina G-benzatina. Então, muitas vezes tem pessoas que têm sensibilidade de um remédio tomado via oral. O que vai causar para o paciente? Vai causar eritemas, coceira e, no máximo, também uma diarreia. Mas não vai causar dificilmente um edema de glote. Mas também existe casos, né, na bibliografia que houve, mas a grande maioria seriam coceiras e diarreias. Agora, este remédio feito injetável, ela corre um grande risco de ter fechamentos, edema de glote e a pessoa para de respirar. Aí é perigoso. Então, toda sensibilidade e alergia a qualquer medicamento é perigoso. Mesmo ele sendo via oral, intramuscular ou endovenoso. Sempre é perigoso. Então, nós perguntamos se o paciente tem algum histórico de sensibilidade ou de alergia. Se eu perceber que tem, eu troco geralmente por uma clindamicina, tá? Ou, uma azitromicina. Enfim, qualquer outra medicação que não tenha de base a amoxicilina ou a penicilina. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor Geraldo. E no pós-operatório eu entro com um antiálgico, que é um remédio para dor, e um anti-inflamatório não esteroidal. O que existe não esteroidal? O anti-inflamatório ele tem os corticoides, os esteroidais, os esteroides e os não esteroides. Os corticoides e esteroides são os melhores anti-inflamatórios que existem, só que eles causam alguns problemas, principalmente na parte renal, problemas de retenção de líquido. Mulher, por exemplo, detesta tomar corticoide, porque ela dá uma engordadinha, não é verdade? Então, os corticoides, geralmente, são usados hoje em menor quantidade, porque eles trazem sequelas maior, mas são realmente os melhores medicamentos no sentido de anti-inflamatórios. E é isso aí, eu dou isso para o meu paciente porque eu quero o conforto do pós-operatório. Então, após a cirurgia, principalmente no primeiro dia, o paciente vai sentir uma dor relativa do corte, da manipulação. E nesse primeiro dia ele tem que estar dopado, medicado, para que aumente o seu limiar de dor e ele possa passar pelas primeiras 24 horas. É isso aí, Carlos. Entendi, doutor Geraldo. Doutor, agora uma pergunta que eu acho fantástica. Acho que precisaria de uns 2 programas para você responder essa pergunta, mas vamos lá. Nós temos aqui uns 6 minutinhos. Que é sobre o caso de implante imediato, né, doutor Geraldo? Então eu queria saber, quer dizer, para você falar para os ouvintes, quando e como o senhor sabe que será possível
a colocação de implantes imediatos após a extração de um dente. E até aproveitar o gancho, doutor Geraldo, que existe muita polêmica na mídia, né, quando se fala em carga imediata também, se pode fazer, não pode fazer. Se der tempo, gostaria também, se o senhor pudesse falar sobre a carga imediata. Bom, quando o paciente chega para mim com alguma lesão, ou com algum dente com problema, ou com alguma raiz residual, eu peço uma tomografia. A tomografia é crucial. Eu não sei como tem dentista ainda que faz muitos implantes só com a panorâmica. Isso é problema, gente, isso é problema. A panorâmica, ela tem uma magnificação, ela tem uma distorção em que a pessoa, além de não ver em 3 dimensões, só ver em 2 dimensões, não consegue ver, admitir a qualidade óssea, a espessura óssea e nem sequer ver lesões, porque você vê bem delimitada numa tomografia esta lesão. Então, a tomografia é necessária. Pena que ela ainda é um pouco cara, mas ela é necessária. Para mim, eu nem cobro a conta da primeira, segunda vez do retorno aos meus pacientes da Rádio Mundial, porque eu exijo o quê? Tomografias. Exijo radiografias quantas forem necessárias. Eu preciso... Outro dia a doutora Thelma falou assim, puxa, Geraldo, você tem um planejamento bacana, você tem visão de planejamento. Eu falei, a janela ajuda muito, mas os exames complementares me ajudam muito. O que seriam? As radiografias me ajudam muito. E a tomografia é um instrumento do meu dia a dia. Então, se eu na radiografia tenho lá, que eu tenho espessura, que eu tenho altura, que eu imaginei, eu tenho um dente lá que me toma 7 milímetros do osso, mas eu tenho no total 15. Então eu sei que eu vou ter uma retenção primária do meu implante nos outros 8 milímetros restantes. Então, nesta hora, eu sei que eu vou poder colocar um implante imediatamente à extração. Cuidado! Implante imediato é totalmente diferente de implante de carga imediata. Implante imediato é aquele que vem imediatamente após uma extração dentária. Implante de carga imediata é aquele que, após a colocação do implante, nós colocamos um dente e colocamos o implante em função imediata. Muitas vezes pode ser que eu tire um dentinho, uma raiz, coloque o implante imediatamente, veja que ele me dá uma condição de 35, 40 newtons de retenção primária e já coloque o quê? Um pilar ali e uma coroa, geralmente uma coroa acrílica, uma coroa provisória em função imediata. Então, eu vou ter um outro tipo de integração. É uma integração já trabalhada com forças oclusais. Certo. Então, Carlos, carga imediata é uma coisa e implantação imediata é outra coisa. São coisas diferentes. São possíveis e só é capaz quem conhece poder fazê-lo. Conhece as especificações e as necessidades. Entendeu? Muito bem. Resposta maravilhosa, doutor Geraldo. Nós temos pouco tempo, né? Gente, olha, doutor. Clínica Paglia. 2950-9592, 2950-9592. A Clínica Paglia aguarda vocês, viu? E, para mim, eu só quero agradecer a todos vocês que venham para a Clínica Paglia. Ontem, por exemplo, foi bacana, uma paciente de São Carlos. Olha, gente, São Carlos é longe de São Paulo. É uma paciente que me ouve, eu falei assim, o que traz você para mim? Ela fala, a credibilidade que você passa pelo telefone, a credibilidade, a confiança e saber que aparentemente você é uma pessoa honesta. Eu falei, nossa, isso eu faço questão.
Mas eu agradeço você, essa paciente que veio de São Carlos, a todos aqueles que vêm de São Paulo, de fora de São Paulo, muito obrigado, viu? A Clínica Paglia agradece. 2950-9592, 2950-9592. Bom dia, seu Carlos, boa semana a todos os meus ouvintes e fiquem com Deus. Um bom dia a todos.